Pessoal, vamos falar de umas maiores excrescências do sistema tributário brasileiro, chamado substituição tributária. Eu vou dar uma pincelada do que é a substituição e todas as distorções que isso provoca e como é ruim para a economia. E na reforma tributária nós temos que acabar com a substituição tributária. E ela também nasce daquela origem que eu falei no vídeo anterior sobre a guerra fiscal. O problema é de você pagar imposto na origem e não no destino. Mas a substituição tributária, ela é uma ideia de que o fabricante de qualquer coisa no Brasil, qualquer fabricante de bicicleta, geladeira, automóvel, resina e milhares de outros produtos, em vez de ele pagar o tributo dele, vender por um atacadista, que vai vender para um varejista pagando o tributo dele, que vai vender para o consumidor pagando o produto dele, não. O governo calcula, ou imagina, vamos dizer que ele imagina, a margem de lucro de cada um desses, atacadista, fabricante, até o consumidor final, calcula isso, traz para valor presente e fala para a indústria. Indústria, você que fabrica a bicicleta, se você vender a bicicleta diretamente para o consumidor final, você vai pagar a alíquota normal de ICMS. No estado de São Paulo é 18%. Mas, se você for vender bicicleta para um atacadista, e aí você vai ter que pagar adiantado todos os impostos da cadeia. Então não é mais 18% e passa a ser 35%. Bom, então vocês imaginam agora, primeiro problema, a indústria que sempre foi acostumada, e no mundo inteiro, a indústria, ela não vende para o consumidor final, ela vende para grandes distribuidores, grandes atacadistas. No Brasil ele começou a fazer o cálculo, falou, caramba, mas se eu vender para o atacadista eu pago 35% de ICMS, mas se eu vender para o consumidor final eu vou pagar 18%. Aí já começaram as distorções. As indústrias do Brasil começaram a gerar canais de venda para vender tudo diretamente para o consumidor final. Então no Brasil você compra carro diretamente da fábrica. Grandes construtoras têm conta aí com a TIG, com a Manco, com a Atlas, para poder vender diretamente para a construtora. Fabricantes de pneu estão vendendo pneu diretamente para, ou vai no caminhão mesmo, ou vai para o consumo de pneus dos caminhoneiros ou das empresas de ônibus. Empresas de cerâmica, vende diretamente, a cerâmica vai diretamente para o consumidor final. De modo a burlar essa ideia, essa regra. Na verdade, nem é burlar. Na verdade, é simplesmente, bom, já que a regra é essa, vou usar a regra do meu favor, a que me prevalece, o que me beneficia. Aliás, o que custa menos para o cliente. Porque se eu não fizer isso, meu concorrente vai fazer e aí eu estou fora. Então, acaba que todo mundo tem que fazer por uma questão de sobrevivência. Então, primeira burrada que aquilo que gerava emprego numa cadeia de distribuição, aquilo que gerava mais arrecadação, acabou sendo eliminado e fez uma venda direta. Empresa, consumidor final. Por que criaram a substituição tributária? Porque alguma pessoa com visão muito míope, curta, falou assim, gente, para evitar a sonegação, nós vamos fazer o seguinte, a indústria vai ter que pagar para todo mundo. Paga para o varejo, paga para o atacado, paga para todo mundo. Assim a gente não tem que ficar preocupado em ficar controlando a fiscalização de tributação em todas as cadeias. A gente só controla nas indústrias. Bom, as indústrias se organizaram de modo a vender diretamente. Algumas indústrias têm dificuldade. Indústria têxtil, você não vai ficar comprando camisa diretamente de um fabricante de camisa. Normalmente ele tem até a loja dele, né? Até você pode ver a Hering, Dudalina, Riachuelo, Renner, toda essa turma aí, ó, acabou montando as suas próprias redes de loja. Eu não sei como é que acontece a tributação quando é o mesmo CNPJ aí, eventualmente já está também dando uma enrolada, né? Uma planejada nesse sistema tributário de substituição tributária. Não deu certo essa questão de sonegação. Porque valeu por um pequeno período, talvez. Pegou os primeiros 2, 3 meses de arrecadação que subiu. Depois não deu mais, porque todo mundo se adaptou. Um outro golpe que eu fiquei sabendo, isso eu não sabia, mas eu fiquei conhecendo de um pessoal que trabalha na Receita, e falou assim, não, Alex, vocês têm outra coisa. Tem muita empresa que montou a indústria dele, e aí ele montou um negócio de distribuição, de venda, que seja. Tá certo? Vamos dizer, um grande fabricante de, sei lá, de cerâmica, e que aí montou a loja de cerâmica, a rede de venda de cerâmicas.
que ele faz aqui para poder dar um tombo nessa coisa de substituição tributária? Ele vem e vende bem barato mesmo, custo, para a loja de distribuição, pagando a substituição tributária. Ou seja, ele pagou a substituição tributária sob um valor irreal muito baixo, ou seja, pagou quase nada de imposto. E aí, essa revenda, então vamos dizer que a empresa de cerâmica tem lá várias lojas de cerâmica, essas empresas de revenda vão lá e sobe o preço pra caramba, porque já pagou substituição tributária, agora ele põe a margem lá em cima, uma margem que inclusive está errada para o cálculo da substituição tributária, porque aí o próprio governo não vai corrigir coisa nenhuma, tem um lucro absurdo aqui e aí começa a vender a preço de mercado. Conclusão, pagou-se menos tributo, o grupo todo que tem um CNPJ para indústria e outro CNPJ para distribuição tem prejuízo na unidade industrial e tem lucro na atividade de distribuição de lojas. Ou seja, uma coisa compensa a outra para poder fazer um planejamento tributário. Porcaria da invenção da substituição tributária, que ainda faz criar as questões assim, até de verticalização, porque na verticalização é que você vai pagar menos tributo, quer dizer, vai até contra o livre mercado, tá certo? Dificilmente você vê isso em outros países, mas aqui no Brasil é assim. Quem fabrica acaba vendendo também. Normalmente em outros países é só venda, é uma marca de venda. Você não tem a fábrica. E aí, gente, nós vamos atrapalhando o sistema tributário de um jeito, complicando de um jeito, que aí os estados acabam tendo muita dificuldade de arrecadação. Uma ideia que era para ser boa ficou sendo muito ruim. E ainda acaba com a cadeia de distribuição. A cadeia de distribuição acaba se perdendo toda. Eu tenho lojas de distribuição de pneu que estão falindo porque estão vendendo pneu direto. Não existe mais. Várias, eu não vou falar nome aqui porque é ruim, mas várias estão sofrendo e vários outros estão vendendo. Aquelas lojinhas de material de construção de bairro, tudo perdendo aqueles clientes que normalmente tinha de construtora. Acabou. Ou seja, estamos perdendo a arrecadação. O combate ao suposta sonegação diminuiu a arrecadação, quer dizer, não tem menor sentido. Fora que a indústria, quem é a indústria, precisa ter um capital de giro absurdo para poder financiar o tributo dos outros. E tem mais, se ele não receber na sua venda, ele está sendo inadimplente, perdendo dinheiro de tributo que nem era dele, era dos outros, era do atacado, do varejo, do consumidor. Quer dizer, tudo jogou para a indústria. Por isso que a indústria no Brasil está tão arrebentada. Por isso que dá tanto problema com a indústria. É exatamente essa substituição tributária que tem que ser eliminada. E como é que ela é eliminada? Quando o tributo não é pago mais na origem, é no destino e cada um paga o seu. A substituição tributária ela só tem sentido em alguns produtos. Eu digo quais? Derivados de petróleo, eletricidade, talvez internet. Morreu. O resto esquece. O resto tem que ser nesse esquema nosso. E por que esses produtos? Porque são pouquíssimos fabricantes, que é só a Petrobras, agora um ou outro que vão terceirizar as refinarias, quer dizer, produção concentrada e uma cadeia de distribuição muito pulverizada, posto de gasolina pulverizado. Aí tudo bem, cobra lá e aí não precisa cobrar na cadeia. Difícil de você sonegar aqui dentro. Mas também não consegue dar o tombo desses golpes que eu falei de substituição tributária. Quem produz não pode revender, é basicamente isso, ok? Então, pessoal, a substituição tributária tem que ser eliminada. A substituição tributária foi uma péssima ideia e que estados como Santa Catarina estão saindo na frente eliminando isso e é onde as indústrias estão se instalando. Pode observar, as instalações de indústrias em Santa Catarina. Por quê? Porque perceberam que isso vai atrair empresas industriais que não querem pagar a substituição tributária, porque isso compromete muito o capital de giro dela, onera demais o dinheiro que ela tem que ter, quer dizer, isso tem que ter muito dinheiro, dinheiro custa caro, e ainda faz com que aconteça toda essa palhaçada, essa atrapalhada que está acontecendo. Então, gente, são as pegadinhas da substituição tributária, coisa de jabuticaba brasileira tributária que nós temos que eliminar nessa reforma tributária.